Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Em nosso cenário de hoje, nós temos esse trabalho do Portinari, A Ira das Mães, produzido por ele em 1942, e que é parte de um estudo maior sobre questões políticas. É um trabalho realizado na técnica de grafite e lápis de cor sobre papel. Esse trabalho do Portinari que nós estamos apresentando resulta de um convênio entre a AEPET e o projeto Portinari, dirigido por João Cândido, filho do grande pintor, para divulgar a obra desse grande artista brasileiro. Nós vamos conversar hoje com o professor Dark Costa, que foi coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra e foi vice-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico na gestão do professor Carlos Lessa, né, com quem nós pretendemos discutir a questão chamada Hugo Chávez, que hoje está nas manchetes de todos os jornais. Faça o que faça o presidente da Venezuela, ele está no noticiário. Com a recente visita do Hugo Chávez ao Brasil para uma reunião do Mercosul, voltamos a ter notícias sobre o projeto de um gasoduto sul-americano que uniria Venezuela, Brasil, Uruguai e Argentina, o que também despertou o interesse da mídia por outras questões da política venezuelana, como, por exemplo, a decisão do Hugo Chávez de nacionalizar as empresas de petróleo multinacionais que funcionam naquele país. Mas eu queria começar voltando atrás à última oportunidade que o professor Dark esteve aqui no Debate Brasil e que nós discutimos longamente esse projeto do gasoduto, que tanta gente acha que é uma coisa completamente maluca. De lá para cá, o projeto do gasoduto avançou? Avançou muito, quer dizer, foi assinado agora aqui no Rio de Janeiro, nesse encontro que nós tivemos aqui, nesse mês de janeiro, no Mercosul, no mês de janeiro de 2007, um acordo entre o governo brasileiro e o governo venezuelano no sentido de impulsionar esse gasoduto na sua primeira etapa, ou seja, o gás retirado dos campos lá de Mariscal Sucre, lá na Venezuela, seria levado ao Nordeste brasileiro, a Fortaleza, no primeiro passo, e depois a Recife. Com isso, resolve-se dois problemas graves que nós detemos hoje. Nós podemos resolver o problema energético do Nordeste utilizando o gás da Venezuela e podemos também, em paralelo, construir uma base metal-mecânica na região norte do Brasil, aproveitando as jazidas que nós temos, as grandes jazidas que nós temos de minério, como Carajás, como as jazidas que temos também na Amazônia, no sentido de industrializar a região norte do país, criar uma base siderúrgica forte, metalúrgica forte. Se há tantas evidências de que o projeto do gasoduto é bom para a Venezuela, é bom para o Brasil, vai ser bom para o Uruguai, vai ser bom para a Argentina, por que combatem tanto e dizem que é um negócio populista, demagógico? Não, isso decorre do fato do seguinte: quando você estrutura um gasoduto, você estrutura o mercado. Quer dizer, o gás caminha numa determinada direção e atende a um determinado interesse. Quando você deixa esse gás sob a forma de gás liquefeito, ele se transforma numa commodity. Ele é passível de ser deslocado para qualquer mercado. E as multinacionais gostam da ideia de poder usar os mercados de todos. Não gostam da ideia de você ter um mercado estruturado, organizado, como um gasoduto faz. Eles combateram também muito o grande gasoduto transiberiano, o gasoduto que traz o gás russo para a Europa Ocidental. Quer dizer, e isso foi feito na época da Guerra Fria. Apesar disso, o gasoduto ficou pronto em 1980, antes da queda do muro. Muitos atribuem a queda do muro, uma das causas da queda do muro, a utilização pela Europa Ocidental do gás russo. Por quê? Porque colocam o seguinte: a possibilidade crescente de você unir os mercados, o mercado russo ao mercado da Europa Ocidental, decorrente do fato da energia russa estar servindo à produção industrial da Europa Ocidental.
Por exemplo, para o Nordeste do Brasil, essa sua exposição torna mais do que evidente, né, a oportunidade e a conveniência desse projeto, né? E para o resto do Brasil? Deixa eu explicar isso. O gasoduto, como eu havia colocado antes, na verdade, ele é muito mais relevante para a Argentina, que tem sua base elétrica, termoelétrica a gás, do que é o próprio Brasil. Esse projeto foi dividido em 3 fases. A primeira fase é o atendimento à região norte e nordeste do Brasil. Há uma segunda fase em estudo, que é a construção de um novo gasoduto para a Bolívia, que passaria pelo Paraguai, entraria em Cascavel, desceria por Uruguaiana, lá no Paraná. Desceria para Uruguaiana e iria a Montevidéu. E uma parte do gás que viria desse gasoduto iria reverter também para São Paulo. Com isso, nós estamos construindo esse gasoduto como espinha dorsal de um anel energético na América do Sul, que envolve outros países, envolve a Bolívia como fornecedor, envolve o Chile como consumidor, envolve o Peru como fornecedor. Quer dizer, na verdade, nós dividimos o gasoduto em partes. Seguimos a lei de Descartes, né? Divida um problema em tantas partes quanto for possível, comece resolvendo as partes mais simples, só depois suba as mais complexas. Sim, mas se depois começar a somar, né, é um esquema de integração praticamente continental. Continental, claro. É a espinha dorsal. O que não deve ser do agrado das multinacionais. Talvez as multinacionais elas pensam exclusivamente em termos de mercado. Aliás, até elas, de certa forma, se olhar de uma ótica assim mais benévola, elas têm um papel importante na questão do Mercosul, porque as filiais estrangeiras das multinacionais se interessam pela integração sul-americana na hora que elas estruturam suas competições com as matrizes. Então, o projeto de integração tem uma base também econômica, onde às vezes aparece o interesse das multinacionais. A indústria automobilística, mas então há um caso, por exemplo, em que o que é bom para o Hugo Chávez é bom para as multinacionais. Sempre. Não existe essa questão, essa dicotomia absoluta, né, de que o que é bom para alguém pode ser totalmente mal para outro. Sempre há um ponto de convergência em alguma parte do interesse, né? Mas os nossos jornais estão muito apaixonados no noticiário dessas coisas todas, porque tem o Hugo Chávez na Venezuela, tem o Evo Morales na Bolívia, o Kirchner fazendo uma política completamente heterodoxa na Argentina, agora tem um bispo candidato Paraguai que parece estar sendo enquadrado pelo Vaticano, né? Tem houve a recente eleição no Equador. Quer dizer, partindo desse particular, que é o gasoduto, para o geral, qual é, na sua opinião, o quadro do desenvolvimento provável dos acontecimentos políticos e econômicos na América do Sul? Deixa eu lhe colocar uma coisa. Se olharmos o processo histórico, olhando o processo histórico no seu grande movimento, nós verificamos que o processo de independência crescente dos territórios da América Latina é um processo irreversível. Quer dizer, houve quebras. Quer dizer, se nós olharmos a década de 30, a década de 40, a década de 50 do século passado, a década de 60, onde houve uma ruptura, né? Sempre houve uma tendência nesse processo, de certa forma, de que o povo conduza o processo dessa região. Tá? O que nós estamos assistindo hoje é uma recuperação de um processo histórico que foi quebrado no período de 70, pelas questões da Guerra Fria. As questões da Guerra Fria quebraram um processo histórico de independência da região. Então, quando dizem populismo, etc., na verdade é o povo, de certa forma, recuperando as rédeas da sua própria história. Né? Quer dizer, você pode observar que esse movimento não se deu só nesses países, se deu também no Chile, de certa forma, com o governo Bachelet, se deu, de certa forma, no Brasil, com o governo Lula. Né? Quer dizer, existe uma tendência no continente de o próprio povo do continente ser o protagonista da sua própria história. Porque as elites desse continente sempre se revelaram muito pouco vinculadas às causas populares, sempre se vincularam muito mais a causas dos países centrais. Essa é a questão. Há pouco mais de 40 anos, o impacto da Revolução Cubana levou o governo dos Estados Unidos, então sob a presidência de John Kennedy, né,
que por acaso ou não foi assassinado logo depois, a propor o projeto da Aliança para o Progresso, que era o projeto do desenvolvimento com justiça social para todos os povos latino-americanos, por meios reformistas, né, já que fermentava tanto na juventude desses países a ideia de uma revolução como a Revolução de Fidel Castro em Cuba, né. Foi um projeto que se frustrou, né, e no qual muita gente só vê más intenções, embora outros vejam nele boas intenções. Depois veio o ciclo das ditaduras militares na América Latina inteira, né? Então nós estamos voltando a um ciclo em que, digamos, essa questão do desenvolvimento da justiça passa a ter precedência? Sim, eu observo, olhando o grande movimento da história, que, por exemplo, quando falam de Chávez, colocam, na época que nós vivemos, de certa forma, as questões que estavam postas na década de 50. Quer dizer, onde Perón adotava determinadas posturas e Getúlio outras posturas. Então, veja bem, isso é um movimento de um continente em busca do centro, em busca de deixar de ser periferia e tornar-se centro, e tornar-se protagonista da história. Quando eu critico muito Chávez por nacionalizar determinados setores, ele está nacionalizando o que ele considera setores estratégicos para a economia venezuelana, que não necessariamente são os mesmos setores estratégicos da economia brasileira, que não necessariamente são os mesmos setores estratégicos da economia argentina. Mas o que se pode observar é que existe uma ideia de capitalismo de Estado acompanhado de iniciativa privada. O Chávez não é um socialista como era o Lenin, ou como era Stalin, ou como foram esses, ou como foi Mao Tse Tung. Não, ele tem uma visão onde a iniciativa privada pode conviver com o capitalismo de Estado. Coisa que teve no Brasil também, década de 50, 60 e 70. Quer dizer, a era Vargas se caracterizou por isso, onde os setores estratégicos, o Estado fazia intervenção se não houvesse um avanço da iniciativa privada. Não se esqueça que Telebrás é uma criatura da década de 60, depois... Do governo João Goulart. Telebrás não, Telebrás é 67, Eletrobras é que é do governo que veio de Juscelino e foi imposto... Sim, mas o Código de Telecomunicações... O código é dele. Mas eu sou outro exemplo, o BNH. O BNH é uma intervenção na urbanização, feita no regime militar. Então eu estou querendo mostrar o seguinte, a ideia da industrialização, da urbanização e da integração nacional, que é a ideia presente em todos esses movimentos, tinha por trás dela o pressuposto de que o Estado participaria do processo caso a iniciativa privada não fosse capaz de conduzir. Ou se elementos fundamentais para preservar a relação de avanço caísse em mãos estrangeiras. Sim, e nesse período do governo militar, a Petrobras teve tais avanços que tomou até os postos de varejo da Shell, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que era Mas o movimento é o mesmo. A era Vargas, ela se caracteriza por isso, de 1930 a 1980. Foi feita com Vargas, sem Vargas e com discurso contra Vargas, mas é a mesma era, né? Que pressupõe industrialização como motor do desenvolvimento, a urbanização como colorário natural disso, razão porque gasto social na cidade é muito mais barato que no campo, e a integração nacional, porque o Brasil, em 1930, era um arquipélago, né? Quer dizer, para você vir do Rio Grande do Sul para o Rio, você tinha que vir de barco. Para você vir de Manaus, Belém para o Rio, tinha que vir de barco. Não havia vias internas que possibilitassem o trânsito das pessoas. Então, o projeto do Brasil, que se construiu entre 1930 e 1980, a chamada Era Vargas, foi um projeto que teve a ideia do Estado interventor. Quer dizer, esse discurso neoliberal existiu antes de 1930 e está existindo agora. Nós estamos na velha república. Nós retrocedemos 100 anos. Até a velha república. Nós estamos 100 anos atrás. Em termos de ideias, voltamos 100 anos atrás. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Eu já queria lhe deixar a próxima pergunta. Agora é que o presidente Hugo Chávez, depois de tantos anos no governo, anuncia a nacionalização da indústria do petróleo na Venezuela. Até hoje ele conviveu
com multinacionais petrolíferas que extraem petróleo da Venezuela e que fazem da Venezuela um dos principais fornecedores dos Estados Unidos. A pergunta que fica é a seguinte: por que isso está acontecendo agora? Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia um livraço. É a obra completa do Ledo Ivo, do acadêmico Ledo Ivo, poesia completa entre 1940 e 2004. Inscreva-se para receber o seu exemplar. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o professor Dark Costa, ex-vice-presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, sobre o quadro político da América Latina, ou da América do Sul, dominado nas manchetes dos jornais pelas notícias que envolvem o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. E a pergunta que ficou foi a seguinte: Hugo Chávez está há tantos anos no poder, e só agora ele resolve nacionalizar a indústria petrolífera. Até hoje ele conviveu com as multinacionais que extraem petróleo na Venezuela e que fazem da Venezuela um dos maiores fornecedores dos Estados Unidos. Por que isso está acontecendo agora? É preciso entender uma coisa. Quando a gente escuta nacionalizar, o que a gente entende é que está retirando o capital estrangeiro da Venezuela, o que não é verdade. O que ele está fazendo é aumentando a participação da empresa estatal PDVSA nos campos que são explorados pelas empresas estrangeiras. E o fará mediante indenização. Por que está fazendo isso agora? É a pergunta que você me coloca. Imagino que ele hoje tem os elementos necessários para controlar o processo de extração do petróleo pesado desses campos, a tecnologia que ele não tinha há 7 ou 8 anos atrás. O que ele está fazendo é aumentando o grau de participação da PDVSA nesses campos, que ele diz que o limite inferior não pode ser 50%, ele quer 60%. Com isso, ele dará à PDVSA maioria com relação a essas empresas estrangeiras que estão lá estabelecidas, mas continuam operando como consórcios. Agora, se as empresas quiserem sair, não quiserem aceitar, ele diz: indenizo e vocês vão embora. É um direito, eu acho um direito que o Estado tem de controlar os bens naturais que esse Estado detém. É um direito. Quer dizer, nós temos que entender o seguinte: pertence ao povo tudo que o Estado tem. Pertence ao povo o território desse Estado. E as riquezas do subsolo? O solo também, claro. Na nossa Constituição de 88, nós tínhamos colocado isso. Quer dizer, é evidente que essa Constituição sofreu 53, ou mais de 53 propostas de emenda, sem discussão, feita por um Congresso que não era constituinte, né? Que alterou, por exemplo, essa questão dos bens de subsolo, que eram patrimônio do povo brasileiro, e deixaram de ser. Por que, então, esta fúria na mídia contra o Chávez, se analisadas do seu ponto de vista, por exemplo, elas são muito mais sensatas do que diz a imprensa? Porque a mídia, ela tem alguns interesses. A mídia não é neutra. Não existe nada neutro no mundo. E a mídia serve os interesses de acumulação de capital dos países centrais e da elite dos países em que ela está estabelecida. E normalmente esses interesses não estão, muitas vezes, casados com grandes interesses do país. Há algum risco, na sua opinião, com o seu conhecimento da questão venezuelana, de Hugo Chávez se transformar num ditador? O conceito de ditador é um conceito que pressupõe o exercício do poder
sem seguir nenhuma regra. O exercício do poder baseado exclusivamente no julgamento de uma única pessoa. Isso não acontece na Venezuela. Quer dizer, por mais que a mídia coloque isso, na verdade ele resulta de um processo democrático onde ele venceu 7 eleições. Venceu 7 eleições e cada vez com um percentual maior de votos. Eleições essas limpas. Não há contestação quanto ao processo eleitoral na Venezuela. A questão da ditadura, o indivíduo que se elege, ele não pode ser considerado um ditador se os meios pelos quais ele foi eleito são meios legais, ilícitos, etc. E ainda a oposição venezuelana cometeu a insensatez de se afastar das últimas eleições. Porque seria derrotada. Pois então ela resolveu criar um caso dizendo o seguinte: olha, não há democracia, porque nós não participamos do processo. Agora, a decisão foi dela. Foi deles. Foi dela, não foi do... Agora, essa questão é uma questão do discurso. Não? Quer dizer, o que interessa são os fatos. Né? A versão se manipula. Os fatos a gente constata. Né? Sim, e além de todas essas vitórias eleitorais, ele venceu um golpe de Estado, evidentemente, com apoio estrangeiro na Venezuela, com apoio norte-americano. Pode haver novas tentativas de golpe contra ele? Sempre pode haver novas tentativas de golpe de Estado, em qualquer país do mundo. Isso é uma coisa... Eu me lembro uma tentativa de golpe de Estado que houve na Rússia, né? Quando Boris Yeltsin até bombardearam o Congresso russo. Mas o que eu quero dizer que você entenda é o seguinte: é inevitável, né, que o Chávez permaneça, porque ele tem um apoio do povo venezuelano. Quer dizer, quando houve o golpe, quem colocou ele lá, de novo no poder, foi o povo venezuelano. O povo venezuelano recolocou-o no poder. Quer dizer, ele não ganhou só 7 eleições, ele ganhou 7 eleições e venceu um golpe. E um referendo. E um referendo. Não, eu estou contando dentro das eleições o referendo, porque foi um processo eletivo. Quando se pensa na Venezuela, pensa sobretudo em petróleo e gás, mas o que pouco se sabe aqui no Brasil é que o Chávez, né, apesar dessa loucura toda que é atribuída a ele, está executando um programa de movimento para produzir a desconcentração populacional, já que Caracas é uma cidade até assustadora para pessoas que chegam lá pela primeira vez. Está querendo desenvolver harmonicamente todo o país. Qual é em conjunto o projeto do Chávez, já que ele tem agora esse impulso que são as receitas do petróleo cada vez mais caro? Deixa eu colocar uma coisa. É evidente que as receitas do petróleo são um diferencial em relação a alguns governos anteriores. É bom lembrar que teve governos na Venezuela que receberam mais do que o Chávez recebe hoje, quando o petróleo valia em termos reais mais do que vale hoje. Houve uma época disso, 79, 80, 81, 82, 83, 84. O que acontece basicamente é o seguinte: o projeto do Chávez é um projeto de desenvolvimento endógeno, ou seja, um projeto de desenvolvimento das forças produtivas da Venezuela. Tá? E está sendo muitíssimo bem sucedido, porque a Venezuela, nos últimos 5 anos, depois que houve o golpe, depois que houve outro golpe que não se menciona, que é um golpe econômico, que foi feito, chamado paro petroleiro, depois disso a Venezuela é o país que mais cresceu nas Américas. A Venezuela está crescendo a taxas superiores a 9% nos últimos 5 anos. Está crescendo mais que a Argentina. Está crescendo mais que a Argentina. Né? Adotou uma prática que a Argentina também adotou, da centralização cambial. Centralizando o câmbio, barrou a remessa de recursos para fora. Barrando a remessa de recursos para fora, há uma acumulação interna. Havendo essa acumulação interna, existe uma maior oferta de recursos para empréstimo. Como a demanda permanece a mesma, a taxa de juros cai. Quando ela chega a ser negativa, voltam os investimentos e o país começa a crescer, como a Argentina está crescendo. O problema é que o Chávez tomou uma decisão política de centralizar o câmbio. E a Argentina não teve outra decisão porque havia quebrado. O exemplo de sucesso destes 2 países está muito preso à questão do câmbio. Pouco se comenta isso aqui em termos... Mas a questão cambial é a questão central
para o trato do problema do Brasil. Tá? Porque uma política cambial que bota o dólar a 2,10, tá? E deixa o livre trânsito, estimula a fuga de capitais para fora. Já a nossa conta de remessa de lucro para o exterior está lá em cima. Claro, nunca foi tão alta. Então, veja bem, a política que o Chaves adota, nós já adotamos no passado. E por isso fomos tão bem-sucedidos em termos de crescimento e geração de emprego. A política que a gente... Sim, mas não só na época dos governos chamados populistas, quer dizer, hoje são populistas, são acusados de populismo, Getúlio Vargas... Mas se não for populista, vai ser elitista? Quer dizer, nós vamos fazer um governo para as elites? Os governos militares nunca foram acusados de populistas e, no entanto, tiveram, né, até... quase até o fim, uma política de desenvolvimento que controlava o câmbio. As pessoas precisam ver os produtos não olhando o rótulo. Tem que ver o que está dentro. E o que está dentro, que houve no regime militar, de uma certa forma, em termos econômicos, é a continuidade de um processo histórico desenvolvimentista. Nesse impulso que se alastra por toda a América Latina, que chances há de o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento? Bem, eu imagino que nós temos que recuperar a ideia de um projeto, né? Voltar a ter um projeto nacional, um projeto em que as pessoas consigam ver para os seus filhos um futuro melhor do que elas têm, né? Quer dizer, voltar a ter a ideologia do desenvolvimento, uma coisa que o Brasil teve e perdeu. Quer dizer, nós temos que pensar em imaginar um futuro melhor para nós. E para isso, nós temos que dar um projeto a esse povo brasileiro. Como nós tivemos um projeto, né, de industrialização, de urbanização, de integração nacional. Nós temos que voltar a ter esse projeto, porque cada cidadão tem que ver no projeto do seu próprio Estado o seu próprio projeto, porque só assim a cidadania é legitimada. Se você não vê o projeto do seu Estado, você não vota discutindo mensalão. Vota discutindo mensalão. O governo Lula tem se destacado por alguns projetos na área social que enchem o governo de orgulho. Mas, independente dos méritos do Bolsa Família, ele é uma forma de retomar o desenvolvimento? Não, o Bolsa Família é uma espécie de uma boia para alguém que está naufragando, alguém que... para retomar o desenvolvimento, nós temos que dar um barco para que as pessoas saibam para que porto estão indo. O barco é emprego. O barco é emprego. Política num país feito o Brasil, a prioridade econômica número 1 é gerar emprego. Tem 2 milhões de meninos que entram todo ano no mercado de trabalho e necessitam emprego, porque é com o emprego que você socializa. É no emprego que o indivíduo se sente útil à sociedade. É com o emprego que ele vai constituir a sua família. É com o emprego que ele vai olhar para frente e tentar progredir. Quer dizer, um país que não dá emprego é um país que não tem futuro nem para si, nem para o seu povo. Agora, para o Brasil dar emprego, quer dizer, ele não pode continuar crescendo tão pouco como tem crescido. Sim. Ele teria que crescer quanto, no mínimo? Um país feito o Brasil, que tem um potencial de crescer 7%, como demonstrou nos 50 anos que vão entre 1930 e 1980, pelo menos 6%. O Brasil pode voltar a crescer 7%? É evidente. O Brasil tem metade do seu território fora do ecúmeno, inexplorado, praticamente virgem. Tem um potencial hidroelétrico 2 vezes maior do que o que utilizou. Tá? Tem áreas agricultáveis imensas não utilizadas. Tá? Tem 80% da sua população que não participa da utilização de bens industriais porque não tem renda para isto. Quer dizer, o Brasil é um país com potencial para crescer imenso. Né? E o sucesso desse processo passa por recuperar um projeto que nós tivemos. Porque a industrialização, como a China está mostrando, ainda é o motor do desenvolvimento. Ainda é o motor? É. O Brasil não é um país industrial. O Brasil é um país industrializado, porque 80% da população não participa do usufruto dos bens produzidos pela indústria brasileira. Se eu for para o Japão, eu vou dizer, não, o Japão é um país industrial,
Os Estados Unidos é um país industrial, a Alemanha é um país industrial, o Brasil não é, porque 80% das pessoas não tem um carro, 80% das pessoas não tem computador. Quer dizer, o Brasil é um mercado a ser explorado, o Brasil pode crescer. O Brasil não é um país urbanizado, o Brasil botou gente na cidade, mas não deu emprego, não deu educação, não deu saúde, não deu escola, não deu saneamento. O Brasil ainda é um país desintegrado, porque 50% do território brasileiro não tem acesso à infraestrutura. Quer dizer, o Brasil tem todo o potencial para continuar no seu projeto, na sua sina história. A Revolução de 30 usou como motor para a grande transformação econômica que produziu a ampliação do mercado interno, inclusive com a legislação trabalhista. Nós estamos numa situação parecida com essa? Nós podemos voltar a dar o mesmo salto que demos em 30, desde que nós recuperemos uma ideia que é fundamental, que está voltando, a ideia do Estado interventor. Porque o Estado tem que entrar nos setores estratégicos da economia, aonde o setor privado é incapaz de alavancar, porque a acumulação se dá de forma lenta, ou porque é necessário uma grande massa de recursos, aí entra o Estado, como entrou na siderurgia brasileira, como entrou na infraestrutura toda viária brasileira, como entrou também no programa de habitação, etc, etc. O Estado tem um papel nesse processo. E veja o que está acontecendo. Eu me lembro que eu era assessor, chefe da consultoria técnica do Dilson Funaro, lá no BNDES. E isso em 1985. Antes dele ser ministro da Fazenda. Antes dele ser ministro. E a última palestra que ele foi uma palestra que ele ia fazer na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Me pediu para preparar a palestra e era sobre privatização, porque estava começando a onda do discurso da privatização. E eu me lembro que eu comecei a palestra dizendo assim: privatização e estatização são ondas que vão e voltam na economia mundial. Porque o processo de acumulação passa pela transferência e pela volta. Nós estamos assistindo na América do Sul a volta da estatização. É o que o Chaves está fazendo, é o que o Moraes está fazendo, é o que o Kirchner fez em alguns setores. Sim, mas se em 1953 a criação da Petrobras e a decretação do monopólio estatal do petróleo pode ter sido recebida com certo espanto, 10 anos depois, no início da década de 1960, no governo do presidente João Goulart, pregava-se a estatização das empresas privadas de serviços públicos, telefonia e energia elétrica. E o grande apóstolo da privatização, que era o embaixador Roberto Campos, escreveu um artigo no Jornal Estado de São Paulo, assim: a solução é estatizar. Mas o Roberto Campos tinha uma boa formação econômica. Se ele serviu a um discurso ideológico, isso é uma outra questão. O que é relevante é entender que as pessoas que têm boa formação econômica sabem que o papel do Estado no sistema capitalista é fundamental. Não existe salvação fora do Estado no sistema capitalista. Não existe, porque o Estado é elemento fundamental na articulação de interesses capitalistas. Faz guerra por causa disso. O governo brasileiro já está tomando consciência desse momento que nos empurra para a retomada do desenvolvimento? Eu penso que sim, eu sou otimista, né? Eu vi duas atitudes do presidente Lula que recuperaram, de certa forma, um otimismo que eu tinha perdido. Primeiro foi o aumento real do salário mínimo, porque o aumento real do salário mínimo induz ao aumento da renda, o aumento da renda induz ao aumento do consumo, o aumento do consumo induz a maiores investimentos, etc. Bom, isso é um lado. E o outro lado, quando ele resolveu enfrentar a pressão que os bancos estão fazendo pela questão da Previdência. Porque isso é simples. Qual é o problema? O problema é que o bolo de recursos da União resulta do tributo. O tributo é esse que está aí, gera uma massa de recursos. Essa massa de recursos precisa ser dividida. Hoje quem leva a maior parte dessa massa de recursos são os bancos, com os juros. Quer dizer, eles precisam tolher qualquer coisa da Previdência porque eles querem ganhar cada vez mais recursos do bolo da União. Então eles iniciaram uma campanha contra a Previdência. E o presidente colocou-se muito claro com respeito a isso. Não me venham falar de déficit da Previdência, porque o sistema previdenciário, olhado como uma relação entre
criação dos fundos, tá? E pagamento dos benefícios, ele é estável. E será muito mais estável na medida em que houver crescimento econômico. Porque aumenta a renda, aumenta os depósitos, etc., mantém-se, de certa forma, presa às despesas. O que há é que se assumiu despesas sociais que são de país desenvolvido, e o Brasil tem que olhar essas coisas dessa forma, o país desenvolvido tem que atender a sua população. Estava se colocando isso como se fosse previdência. Isso não é previdência, não. Isso é ação social do Estado. Resolver o problema de quem tem mais de 60 anos, dar um salário mínimo. Resolver o problema do camponês que tem mais de 60 anos, dar-lhe um salário mínimo. Isso é uma atribuição do Estado. Aliás, nós não somos a barbárie, não. Nós temos que cuidar dos outros, ser solidários com aqueles que não têm, pô. Né? Isso é um papel do Estado. O Estado é pacto. E pacto pressupõe você cuidar dos mais fracos, não cuidar só dos mais fortes, não é isso? Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura, Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia um livraço. É a obra completa do Ledo Ivo, do acadêmico Ledo Ivo, Poesia Completa entre 1940 e 2004. Inscreva-se para receber o seu exemplar. O comércio de livros, os livreiros, a situação do livro no Brasil é o assunto, são os assuntos de hoje do Livros na Mesa. Para conversar conosco, nós estamos com a Milena Duchiadi. Milena é a irmã mais velha da Livraria Leonardo da Vinci numa apresentação informal. Mas numa apresentação mais formal, ela é hoje a diretora da Associação Estadual de Livreiros, livreira. E um dado curioso do currículo da Milena é que ela é médica de formação e de profissão. Exerceu essa profissão durante muitos anos e mudou. Queria que você começasse com essa nota biográfica, Milena. Você falar um pouco desse pulo, né, da medicina para os livros. Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Suzana. Em primeiro lugar, eu sou a irmã mais nova, porque a livraria é mais velha que eu. Não, falei, troquei. Não tem problema. A livraria é de 52, então quando eu nasci ela já existia. Então, digamos que eu sou filha de pai e mãe livreiros. E, entretanto, por uma questão pessoal, enfim, eu fiz toda uma carreira como médica, fui pediatra, depois fiz saúde pública, fiz mestrado, trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz. Exerceu de fato? Exerci de fato, tive uma carreira, orientei aluno, publiquei artigo, enfim, tive uma carreira acadêmica longa e, sem falsa modéstia, relativamente bem sucedida. Entretanto, a herança talvez, não sei, a responsabilidade me chamaram. E em 96, com o primeiro plano de emissão voluntária do Fernando Henrique, eu já estava em dúvida por conta do achatamento salarial do funcionário público, eu já precisava de um reforço, né? Isso já com mais de 20 anos de formada, eu continuava precisando de reforço para fechar as contas no final do mês, enfim, 2 filhos, uma circunstância pessoal difícil, e eu pensei que não tinha muito sentido eu continuar precisando da ajuda da minha mãe, no caso, porque meu pai já havia falecido há muitos anos, em 1965, a livraria de 62, a livraria de 52, e meu pai faleceu em 65. E eu tive a oportunidade de fazer um curso na França, um curso de formação de livreiros, um curso intensivo voltado para livreiros da América Latina. Havia gente da Argentina, do Equador, da Colômbia e 5 do Brasil,
dos quais apenas 3 continuam hoje, 10 anos depois, continuam como livreiros. E esse curso me permitiu ver que livreiro lá fora é profissão, tem curso, exige você ter o 2º grau completo, e é um curso, então, profissionalizante, de 2 anos, tem associação profissional, tem sindicato, tem uma série de organismos, é uma coisa muito importante. Na França, livro é assunto de Estado, é negócio de Estado. Para você ter uma ideia, esse curso, que era um curso por volta de 12 pessoas, foi gente do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Comércio, falar conosco, né? Milena, como é que é ser livreira no Brasil hoje? Que situação do livro? Queria que você falasse com alguns dados que eu sei que você tem eles todos na mão, né, para nós conversar conosco sobre esse mercado. Olha, ser livreiro no Brasil é um desafio. É difícil, não é uma coisa fácil. Em primeiro lugar, que existe uma controvérsia a respeito de quantas livrarias existem no Brasil. É estranho, mas, por exemplo, você sabe quantas bancas de jornal existem? Por exemplo, no Estado do Rio. No Estado do Rio existem só na cidade do Rio de Janeiro existem mais de 3.000 bancas de jornal. Para você ter uma ideia, existem com alvará, o levantamento nós temos, é um levantamento do ano passado, em torno de 170 livrarias, ou seja, estabelecimentos cujo alvará consta a palavra livraria, em cujo alvará consta a palavra livraria. No Brasil, os números são controversos, mas se fala em algo em torno de 2 a 3 mil estabelecimentos com características de livraria. Muitos deles não são só livrarias, são também papelarias ou são livrarias sazonais, trabalham com livro escolar basicamente 2 vezes por ano. Isso significa, então, que nós temos um paradoxo: você tem um número maior de editoras do que de livrarias. Você tem 400 livrarias, segundo a Câmara Brasileira do Livro, você tem em torno de 400 editoras grandes ou médias, estabelecidas, regulares. Agora, você tem mais de 5.000 editoras com catálogos muito pequenos, às vezes editoras com catálogos um número inferior a 10 livros, por exemplo. Agora, Milena, só uma parte. Agora, para a livraria é mais difícil de se estabelecer do que a editora, né? Editora, exatamente. O camarada pode fazer uma editora em casa. Exatamente. Para você, ainda mais hoje em dia com os meios de editoração eletrônica, tipo o PageMaker, se você tiver um autor, tiver alguém que saiba usar o PageMaker, que é muito fácil, e pagar a gráfica, você tem uma editora. Claro que você vai dizer, não, essa editora não vai conseguir distribuir o seu livro. Entretanto, você tem várias formas. Você tem hoje em dia os livros patrocinados pelas leis tipo de incentivo fiscal, tipo Rouanet. Então você tem muitas editoras especializadas em publicar livros patrocinados. Então elas têm às vezes catálogos muito pequenos, tem livros às vezes muito bonitos graficamente, muito bem elaborados, muito bons do ponto de vista de conteúdo e gráfico. E o gargalo, que eu acredito que é o nó do mercado no Brasil, é a distribuição, é o acesso do livro ao leitor. Então você tem uma contradição muito grande, que você tem uma pletora de autores, você tem um número muito grande de livros, você tem em torno de 35.000 títulos publicados por ano no Brasil. Nossa. 35.000 títulos, entre reedições e primeiras edições. E você tem um número que é inferior ao número de municípios no Brasil. Se a gente considerar que no Brasil existem em torno de 5.700 municípios, porque existe o milagre da multiplicação dos municípios, né? No estado do Rio, por exemplo, hoje em dia você tem 92 municípios e você tem mais da metade sem nenhuma livraria. Isso eu falo do estado do Rio de Janeiro, que é o estado que tem os melhores índices de instrução no Brasil. Se você considerar os dados do IBGE de analfabetismo, de ano de estudo, o estado do Rio é o melhor. Depois você tem Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas como o estado do Rio de Janeiro, pelo peso do município do Rio, né, da capital da história de capital federal, então você tem quase 6 milhões de pessoas do estado do Rio aqui no município do Rio de Janeiro. Então você tem um índice de analfabetismo no Rio de Janeiro muito pequeno, né, comparado com estados do Brasil que tem acima de 20% de analfabetismo da sua população acima de 15 anos. O estado do Rio
ele destacadamente é o melhor. Entretanto, mesmo no estado do Rio, você tem muito poucas livrarias. E se você pegar a distribuição espacial na própria cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que onde estão as livrarias? Estão nos bairros de melhor rendimento. Então, na Zona Sul e no centro. E um pouquinho, o que sobra é Tijuca. Uma outra, né? Quer dizer, vai até Tijuca, que aliás a Tijuca é um bairro de alto nível socioeconômico, sempre foi, né? A renda per capita da Tijuca é uma renda elevada. Então, se você tirar, digamos, até o Meier, agora você consegue chegar no Norte Shopping, acabou de abrir uma livraria no Norte Shopping, já houve uma no shopping. Enfim, se você pegar a Zona Norte, subúrbio, se você pegar Campo Grande, você tem muito poucas, o número de livrarias per capita é ridículo. Para você ter uma ideia, a França tem em torno... Eu gosto de me reportar à França porque eu tenho muita informação e a livraria sempre trabalhou com livro francês e eles são muito informados, eles têm muitas estatísticas. Você tem na França, um país que tem em torno de 60, 70 milhões de habitantes, ou seja, se o Brasil está com 180, digamos, um terço da população, né, um pouquinho mais de um terço da população brasileira, você tem 25 mil pontos de venda de livro, 25 mil, né, somando tudo, somando livrarias de bairro, grande superfície, que eles chamam as de livrarias de rede. No Brasil, a gente então está muito atrasado. Contra o que, Milana, contra o que e contra quem o livreiro luta? Contra o que e contra quem? Bom, o livro, ele é um produto que sofre muitas ameaças. O livro em si, enquanto transmissão de conteúdo da cultura humana, digamos. Hoje em dia, existe um senso, digamos, comum. Existem alternativas, você pode procurar na internet, por exemplo. Se alega muito que a internet é o competidor do livro. Em termos de conteúdo, eu acredito que a internet ou o computador ele vai substituir talvez a enciclopédia, os dicionários, porque ele pode ser atualizado muito mais rápido, principalmente por causa do volume. Você pode ter uma enciclopédia britânica ou uma enciclopédia universalis em um CD-ROM ou 3 CD-ROMs, e eles ocupariam, digamos, 25 volumes grandes, de aquele formato grande, o espaço na prateleira. Em termos de espaço, eu acho que então realmente o computador ele permite isso. Agora, tem que se lembrar que tudo que está no computador saiu de um livro. Sendo que nessa transcrição muitas vezes ocorrem erros crassos, grosseiríssimos. Então, o anonimato, essa Wikipédia, se diz, Wikipédia é a enciclopédia livre, popular. Só que a Wikipédia não tem o crivo. Para sair um livro publicado, por mais singelo que ele seja, ele passou por um revisor, passou por um comitê editorial, alguém reviu aquele livro. Claro que existem cacos, mas eu acredito que o livro, ele é um produto que não está em ameaça de extinção, inclusive porque ele tem uma imensa vantagem, que é a durabilidade. A durabilidade do livro, ela é muito mais garantida do que do meio eletrônico. Você pode ler hoje como se tivesse sido publicado um livro que que foi publicado há 100 anos e você não tem nenhuma garantia que um disquete seja lido daqui a 15 anos, porque os computadores já nem sequer têm aquele... Minha tese de mestrado, por exemplo, já não existe, ela está toda salva naquele disquete formato grande, 3/4, né? Não existe mais os computadores. Eu não transcrevi para CD, Não tem mais como ler. Não tem mais como ler. E ninguém sabe quanto tempo o meio magnético vai sobreviver. Quer dizer, no começo e no fim de tudo está o livro, Está o livro objeto, que é aquele que ainda mais dura, né? Que na verdade a durabilidade... E precisa de energia, uma fonte luminosa. E o papel alcalino está provado que ele tem uma durabilidade tremenda, né? Se pensa até como que você vai documentar hoje o que está acontecendo na internet. Daqui a 100 anos, as pessoas que forem estudar os modos de relacionamento, como é que elas vão saber se tudo está no éter e se não está sendo documentado? Exatamente. Essa é só uma das ameaças. Tem a TV, tem outros... O tempo livre, o livro enquanto... A leitura enquanto tempo livre, enquanto necessidade de concentração, ela concorre com videogame, com
a televisão, com a TV a cabo, ela com os joguinhos de celular, a leitura ela exige introspecção e silêncio e concentração. Tudo contra o que a sociedade moderna um pouco que luta, né? Desqualifica, né? Desqualifica como ler no Brasil não é valorizado socialmente. O menino que lê, ele é nerd. Ele não é a criança que lê, ela está perdendo tempo. Então, isso em outras culturas é diferente. Então, acho que o trabalho de valorização da leitura enquanto prazer, enquanto evasão, não é enquanto dever. O governo brasileiro gasta muito com livro, né? O governo brasileiro é um dos recordistas. Mais compra livros, mais compra livro no mundo. Mas é o livro didático, é o livro então associado à obrigação, não ao prazer. E ler tem que ser um prazer antes de tudo. Tem que ser uma alegria, tem que ser um alimento. Não é só para se formar, para estudar, para se qualificar. O livro utilitário, mas o livro enquanto viagem. Milena, nós estamos já fechando. Eu queria só, em breves palavras, você me dizer 2 ou 3 coisas que se pode fazer para esse fomento dos livros, quer dizer, para fomentar a indústria do livro e as vendas. Eu acho que existe uma questão que nós não vamos poder discutir agora, mas esse livrinho que eu trouxe, o Proteger o Livro, publicado pela Libre, Liga Brasileira de Editores, é um livro que discute uma questão que é controversa, não existe consenso no meio do livro, embora existe praticamente um consenso unânime no meio dos livreiros, que é a necessidade de proteger o livro na medida em que você faça uma lei do livro que estabeleça um desconto máximo ao varejo. Essa lei, ela vigora na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, na Itália e agora na Argentina e está em discussão no México. Ela proíbe que o livro seja igualado ao sabão em pó. Você pode competir nas diversas marcas de um sabão em pó, você pode ter um sabão em pó de primeira linha até de quarta linha. Com vários preços. Com vários preços, claro. Um televisor, um automóvel, um bem de consumo. O livro, por ser um produto cultural, assim como o cinema, como a música, ele tem que estar sujeito a uma lei diferente, que na Europa se discute muito a questão da diversidade, da bibliodiversidade, da exceção cultural. Essa é uma questão que talvez a gente tenha que discutir em outras oportunidades. Outras oportunidades, com certeza. Eu deixo com prazer esse livro e estou aberta, e o pessoal da Libre também, o pessoal da Associação Nacional de Explica um pouquinho então a Libre. A Libre é uma liga de editores independentes, que não são os grandes, mas também não são os pequenininhos. Ela se organiza já tem uns 5 anos, ela tem promovido primaveras do livro, basicamente no Rio e em São Paulo. E ela reúne um conjunto muito amplo de editores, de pequenas editoras, de todos os matizes, desde poesia até ciências sociais, psicanálise, livros de arte. E ela tem feito um trabalho grande em prol da diversidade, porque se os editores, grandes editores, acham que a lei do livro ela vai proteger o livreiro, ela vai proteger, em primeiro lugar, o editor. E, portanto, ela vai defender a capacidade do leitor ter acesso a todos os tipos de livro. Ela beneficia todos os elementos da cadeia. Na medida em que ela protege o editor vai poder publicar o seu livro, não vai estar sujeito a dar um desconto escorchante para uma grande rede, para ser obrigado, para ter a possibilidade de ter o livro dele na prateleira e com isso aumentar o preço. É uma discussão complexa, não existe consenso, mas eu acredito que a gente tem que aprender com a experiência dos países da Europa, que realmente se beneficiaram muito com essa lei do livro, e eu acho que nós estamos aí para conversar sobre isso. É isso aí. Quer dizer, a proteção ao livro, né, seria a maior defesa para os ataques às livrarias. Este foi o Livros na Mesa, apresentando Milena Duchiadi.